Seção 2 do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Artigo 5º. Lei municipal especifica, para a área incluída no plano diretor, poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórias do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Parágrafo 1º. Considera-se subutilizado o imóvel, inciso 1, cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Parágrafo 2º. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. A notificação far-se-á, inciso 1, por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração. Inciso 2º. Por edital, quando frustrada por 3 vezes a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso 1. Parágrafo 4º. Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a, inciso 1, 1 ano a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente. Inciso 2º, 2 anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras do empreendimento. Parágrafo 5º. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal especifica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. Artigo 6º. A transmissão do imóvel por ato inter vivos ou causa-mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei, sem interrupção de quaisquer prazos. Seção 3 do IPTU progressivo no tempo. Artigo 7º. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º desta lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo 5º do artigo 5º desta lei, o município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Parágrafo 1º. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do artigo 5º desta lei, e não excederá a 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Parágrafo 2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não seja atendida em 5 anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no artigo 8º. Parágrafo 3º. É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. Seção 4. Da desapropriação com pagamento em títulos. Artigo 8º. Decorridos 5 anos da cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública. Parágrafo 1º. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10 anos, em prestações anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real de indenização e os juros legais de 6% ao ano. Parágrafo 2º. O valor real da indenização, inciso 1, refletirá o valor da base do cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público, na área onde o mesmo se localiza,
após a notificação de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º desta lei. Inciso 2. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Parágrafo 3º. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. Parágrafo 4º. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. Parágrafo 5º. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido procedimento licitatório. Parágrafo 6º. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel, nos termos do parágrafo 5º, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei. Seção 5. Da uso capião especial de imóvel urbano. Artigo 9º. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio será conferido ao homem ou uma mulher ou a ambos, independente do estado civil. Parágrafo 2º. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito à posse de seu antecessor, desde que não resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Artigo 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por esse artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contando que ambas sejam contínuas. Parágrafo 2º. O usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo 4º. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível da extinção, salvo deliberação favorável, tomada por no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. Parágrafo 5º. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes. Artigo 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiando. Artigo 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana, inciso 1, o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio, originário ou superveniente. 2. Os possuidores em estado de composse. 3. Como substituto processual, a associação de moradores da comunidade regularmente constituída com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados. Parágrafo 1º. Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Parágrafo 2º.
O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive perante o cartório de registro de imóveis. Artigo 13. O uso capião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 14. Na ação judicial de uso capião especial de imóvel urbano, o rito processual ao ser observado é o sumário. Seção 6. A concessão de uso especial para fins de moradia. Artigo 15 a 20, vetado. Seção 7. Do direito de superfície. Artigo 21. O proprietário urbano poderá conceder ao outrem o direito de superfície de seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 1º. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, subsolo ou espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. Parágrafo 2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. Parágrafo 3º. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando ainda proporcionalmente a sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. Parágrafo 4º. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo. Parágrafo 5º. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. Artigo 22. Em caso de alienação do terreno ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições, à oferta de terceiros. Artigo 23. Extingue-se o direito de superfície. Inciso 1. Pelo advento do termo. Inciso 2. Pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Artigo 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente da indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície, se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Parágrafo 2º. A extinção do direito de superfície será verbada no cartório de registro de imóveis.